Sempre fui suscetível a doenças. Aos 11 anos, recebi o diagnóstico de anemia aplástica. Minha imunidade é baixa, meu corpo é fraco e andar um pouco já me cansa. Às vezes, fico praticamente de cama. Meu médico disse que eu podia contrair uma infecção por causa da imunidade baixa, resultando em febre alta. E se me ferisse, o sangramento poderia não parar e eu correria risco. É tão sério assim? É. Após aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, melhorei e cumpri um dever na igreja. Os anos passaram e nenhum sintoma da minha doença voltou. Era a bênção de Deus e agradeci de coração. Graças a Deus. Comecei a produzir vídeos. Quando pensava em como esses filmes davam testemunho da obra de Deus, eu sentia que esse trabalho era muito significativo. Certo. Eu pensava que, se me despendesse e fizesse vídeos que testificam de Deus, teria parte nessas boas ações. Ganharia a proteção e bênçãos de Deus, e seria salvo e sobreviveria ao grande desastre. Pensar nisso me fez trabalhar ainda mais em minhas habilidades e nos princípios, e a produzir mais obras que testificam de Deus. Quando saía um vídeo novo e eu via um clipe que ajudei a produzir, meu coração se alegrava e eu me sentia mais motivado. Para obter resultados ainda melhores, eu me informava, aprendia habilidades e discutia com os irmãos. Às vezes, as conversas iam até a madrugada, e ficar acordado até tarde enfraquecia meu corpo. Mas, pensando bem, havia anos que meu corpo não tinha problemas, e estudar até tarde era para cumprir bem meu dever. Como tinha sido produtivo no dever, sabia que Deus me protegeria. Se cumprisse meu dever, alcançasse e contribuísse mais, tinha esperança de ser salvo. Mesmo que sofresse, valia a pena. Um dia, meu supervisor me disse: "Irmão, seu estado físico não é muito bom. Sua carga de trabalho é pesada e tememos que sua condição possa piorar. Por que não vai fazer um check-up? Se tudo estiver bem, poderá continuar com seu dever aqui. Mas se não estiver, você pode ir para casa e faça o que puder enquanto se recupera." Queriam proteger sua saúde. Sim, mas não consegui me submeter nem acalmar meu coração. Pensei, o momento é crítico e os irmãos cumprem seus deveres para acumular boas ações. Se houver um problema com meu corpo agora, não acumularei boas ações nesse dever e não terei resultados. Quando a obra de Deus terminar, o que terei a oferecer? Não serei expulso por Deus? Não cairei em calamidade? Lembrei que fiz algumas obras no passado. Se fosse para casa me recuperar e não pudesse continuar nesse dever, não perderia o preço que paguei? Estava sofrendo, perdido e sem forças para cumprir meu dever. Meus parceiros tinham boa saúde e cumpriam seu dever com o seu espírito em paz. Mas eu estava prestes a perder tudo. Fiquei negativo e perdi o interesse em meu dever. Quando isso ocorre, podemos entender Deus errado. Devemos orar a Deus e buscar a verdade. Sim. Mais tarde, orei a Deus. Deus, estou tão triste e negativo, cheio de queixas e equívocos. Não consigo me tirar desse estado. Esclarece-me, para que entenda tua vontade e meu caráter corrupto, e me submeta aos teus arranjos. Amém. Depois, li estas palavras de Deus. A maioria das pessoas está neste tipo de estado. Para ganhar bênçãos, preciso me despender por Deus e pagar um preço por Ele. Para ganhar bênçãos, preciso abandonar tudo por Deus. Devo completar o que Ele me confiou e cumprir bem o dever.
A intenção é de ganhar bênçãos, o que é despender-se só para ganhar recompensas e uma coroa de Deus. Tais pessoas não têm a verdade e só entendem alguma doutrina que exibem por toda parte. A senda delas é a de Paulo. A crença de tais pessoas é um ato de labuta constante. E lá no fundo, elas sentem que quanto mais fazem, mais isso prova sua lealdade a Deus. Que quanto mais fazem, mais satisfeito ele fica. Que quanto mais fazem, mais merecem uma coroa diante de Deus, e maiores serão as bênçãos que ganharão. Elas pensam que, se sofrerem, pregarem e morrerem por Cristo, se sacrificarem a própria vida e se completarem todos os deveres que Deus lhes confiou, serão os que ganham as maiores bênçãos e lhes serão concedidas coroas. Isso é o que Paulo imaginava e buscava. É a senda exata que ele trilhou. E foi sob tais pensamentos que ele trabalhou para servir a Deus. Tais pensamentos e intenções não têm origem numa natureza satânica? Como os mundanos, que acham que precisam buscar conhecimento e que, após obtê-lo, podem destacar-se, tornar-se oficiais e ter status. Com status, acham que realizarão suas ambições e seu lar e negócio prosperarão. Os incrédulos não andam por essa senda? Os que são dominados por essa natureza satânica só podem ser como Paulo em sua fé. Eles pensam, devo renunciar a tudo e despender-me por Deus. Devo ser fiel diante dele. E, no final, receberei grandes recompensas e grandes coroas. É igual aos mundanos que buscam coisas mundanas. Eles não são diferentes e estão sujeitos à mesma natureza. Os que têm essa natureza satânica, no mundo, buscarão obter conhecimento, aprendizado, status e destacar-se da multidão. Se crerem em Deus, buscarão grandes coroas e grandes bênçãos. Se não buscarem a verdade em sua fé, seguirão essa senda. Isso é um fato imutável. É uma lei natural. A senda que os que não buscam a verdade trilham é oposta à de Pedro. Amém. Amém. A palavra de Deus revelou meu estado. Achava que suportar adversidades e pagar um preço em meu dever para espalhar o evangelho do reino garantiria que eu fosse elogiado e abençoado por Deus e que eu seria recompensado e salvo. Com esse objetivo, eu ficava acordado sem me queixar do quanto sofria. Mas a doença me fez parar e vi meu desejo de ser abençoado destruído. Minha vontade de cumprir o dever se foi, e não quis despender nada. Sempre tentei negociar em minha crença em Deus. Buscava papéis importantes e ser usado para produzir obras para pedir graça e bênçãos. Estava disposto a sofrer e me despender, mas só com a intenção de ganhar bênçãos. Estava enganando e usando Deus. Minhas intenções eram desprezíveis. A sugestão do check-up revelou minha busca equivocada e minhas intenções desprezíveis. E vi que me despendia de modo adulterado. Era a proteção de Deus. Era. Percebi que não devia mais resistir. Devia me submeter, buscar a verdade e purificar os caracteres corruptos e minha crença em Deus. Depois, fui ao hospital fazer o exame. O que os resultados mostraram? Havia vários itens abaixo do normal, especialmente a contagem de plaquetas. Eu poderia ter uma hemorragia. O supervisor e os irmãos disseram para eu ficar em casa e voltasse após me recuperar. Fui para casa me tratar e voltava para exames ocasionais. Após meses, minha saúde não melhorou. Ansioso, fui a um médico tradicional. O médico disse: sua recuperação será lenta. Sua condição é séria
e levará tempo para melhorar. Fiquei muito decepcionado ao ouvir isso. Achava que após me recuperar, eu poderia retomar o trabalho de vídeos. Já me tratava há quase 1 ano. Por que não estava melhorando? Naquele ano, a Casa de Deus produziu muitos vídeos e filmes, mas eu não pude participar da produção. Temia não cumprir esse dever de novo. Sem boas ações suficientes, eu ainda seria salvo quando a obra de Deus terminasse? Quanto mais pensava, mais negativo ficava. A caminho de casa, vi folhas sendo levadas pelo vento. Eu me senti desolado. E reclamei. Por que eu tinha essa doença e meus irmãos não? Se eu fosse superficial, interrompendo o trabalho, ou então fosse ineficiente não cumprindo meu dever, reverteria as coisas me arrependendo e mudando. Mas minha saúde ruim é uma condição congênita. E não é algo que posso mudar. Eu me senti como que abandonado por Deus, o que me deixou muito triste. Cheguei em casa muito desanimado, como uma bola murcha. Pensei, minha doença é assim. Nada pode mudar isso. Sem trabalhar, que esperança tenho de ser salvo? Comecei a desistir de tudo. Passei a ver TV e filmes seculares e a conversar online. Afastei-me de Deus e meu espírito ficou cada vez mais sombrio e vazio. Era uma senda perigosa. Sim. Quando doenças nos deixam negativos, devemos orar mais e não perder o autocontrole. Assim, só nos prejudicamos. Exato. Então, como você mudou seu estado? Um dia percebi, meu estado não é igual ao de um incrédulo? Em que sou igual a um crente em Deus? Se eu continuar tão decadente, ficarei mais depravado e Deus me expulsará. Sim. Fiquei assustado e sabia que não devia continuar assim. Devia refletir sobre mim mesmo e buscar a verdade. E li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: nada é mais rebelde do que quando as pessoas não aceitam a verdade. E nada é mais perigoso para elas. Se essas pessoas são permanentemente incapazes de aceitar a verdade, então são incrédulos. E assim que as suas esperanças de serem abençoadas forem destruídas, elas se afastarão de Deus. Qual é a razão disso? O que elas buscam é ser abençoadas e usufruir das graças de Deus. Elas acreditam em Deus, mas não buscam a verdade. Para elas, a salvação é apenas um ornamento. Não é mais do que palavras bonitas. O que elas buscam no seu coração é ser recompensadas, ser coroadas, receber benefícios. Elas desejam receber 100 vezes nesta vida e a vida eterna na era vindoura. E se não recebem essas coisas, elas deixam de acreditar. Seu rosto verdadeiro é exposto e elas se afastam de Deus. No seu coração, aquilo em que acreditam não é a obra de Deus, nem são as verdades expressas por Deus. O que elas buscam não é a salvação, muito menos o cumprimento do dever de uma criatura de Deus. Em vez disso, elas não são diferentes de Paulo. Desejam grandes bênçãos, deter muito poder, usar uma coroa maravilhosa, estar em pé de igualdade com Deus. Essas são as suas ambições e seus desejos. E então, sempre que certos benefícios ou vantagens podem ser ganhos da casa de Deus,
Elas os disputam e começam a falar de senioridade. O que elas pensam é: tenho direito a isso, devo ter a minha parte, devo lutar por isso. Seu coração se acalma pensando nisso. Elas se veem nas posições superiores da casa de Deus e por isso acreditam que tais benefícios lhes são devidos. É claro que o seu coração já foi dominado por essas coisas que elas buscam. E também é claro que o que normalmente buscam de forma alguma se conforma à verdade. Não importa quanto trabalhem, seus objetivos e motivações são iguais aos de Paulo. Elas desejam receber a coroa e se agarram firmemente aos seus objetivos e motivos, e nunca abrem mão deles. Independentemente da forma com que a verdade lhes é comungada, independentemente da forma com que elas são tratadas e podadas, independentemente da forma com que são expostas e dissecadas, elas se recusarão obstinadamente a renunciar aos seus motivos de serem abençoadas. E quando não recebem a aprovação de Deus, quando veem destruídas as suas esperanças de serem abençoadas, elas se tornam negativas e regressivas. Abandonam o seu dever e dão no pé. Não cumprem verdadeiramente o seu dever na divulgação do Evangelho do Reino. Nem prestaram um bom serviço, o que demonstra inteiramente que não têm fé verdadeira em Deus e que estão sem obediência verdadeira e que são desprovidas de experiências ou testemunho reais, que não passam de um lobo em pele de ovelha. Em última análise, um incrédulo convicto é assim totalmente desnudado e expulso. Sua fé em Deus finalmente chega ao fim. Amém. Amém. A palavra de Deus revelou minhas intenções desprezíveis. Concordei em me tratar, mas esperava me curar rápido e voltar a produzir vídeos. Quando não obtive os resultados desejados, perdi a esperança de cumprir um dever importante, de obter bênçãos. Minha fé esfriou. Perdido e desequilibrado, achei Deus injusto, então desisti de mim mesmo. Não queria mais ler as palavras de Deus nem orar. Insatisfeito com Deus, busquei tendências mundanas. Vi que eu acreditava em Deus e cumpria meu dever só para ganhar bênçãos. Sem isso, eu hostilizei a Deus. Manifestava o caráter de Satanás, sem consciência nem senso algum. Meu esforço anterior era falso e pretendia enganar a Deus. Em todos esses anos, Deus proveu tanta verdade e me deu tanta graça. Sem a proteção dele, teria morrido há muito tempo. Mas eu não só não agradeci, até me queixei de Deus. Eu era totalmente insensato e carecia de humanidade. Senti remorso e ódio de mim mesmo. Queria resolver meus motivos de ganhar bênçãos. Então orei e li a palavra de Deus. Posso lê-la? Claro. Esta passagem. Já que ser abençoado não é um objetivo legítimo, o que é um objetivo legítimo? Buscar a verdade, buscar mudanças de caráter e obedecer a todas as orquestrações de Deus. Esses são os objetivos a buscar. Digamos que ser podado e tratado o deixa com noções e equívocos e desobediente. Por que não consegue obedecer? Porque acha que o sonho de bênçãos e destino foram ameaçados. Você se torna negativo e tenta se livrar de cumprir seu dever. Qual é a razão disso? Há um problema com a sua busca.
Então, como resolvê-lo? É vital que você descarte essas ideias equivocadas e busque a verdade para resolver sua corrupção. Diga: não devo desistir. Devo cumprir o dever que uma criatura de Deus deve cumprir e deixar de lado o meu desejo de ser abençoado. Quando renuncia ao desejo de bênçãos, um peso é retirado. Você ainda pode ser negativo? Embora haja momentos em que possa, isso deixa de controlar você. E no seu coração você ora e luta, mudando o objetivo da sua busca de ser abençoado e ter um destino para a busca da verdade. E pensa, a busca da verdade é o dever de uma criatura de Deus. Entender certas verdades hoje. Não há colheita maior. É a maior bênção de todas. Se Deus não me quiser e eu não tiver um bom destino nem bênçãos, ainda farei bem meu dever. É minha obrigação. Seja qual for a razão, ela não impactará meu dever, nem meu cumprimento da comissão de Deus. É o princípio para minha conduta. E nisso, você não transcendeu os grilhões da carne? Amém. 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 As palavras de Deus são maravilhosas. São. Se cremos nele, deveríamos cumprir o dever. Buscar e ganhar a verdade é precioso. Sim. Na época, lendo a palavra de Deus, entendi por que reclamei, fiquei negativo e me descontrolei quando o desejo de bênçãos foi arruinado. A raiz disso era minha opinião errada sobre a busca. Eu buscava bênçãos e um bom destino. E fui constrangido por meu destino. Quando meu desejo foi arruinado, tornei-me passivo. Meu desejo de bênçãos era forte demais. Sou um ser criado. Não importa se recebo bênçãos e tenho um bom destino. Devo cumprir meu dever mesmo assim. Mesmo que não ganhe bênçãos, se cumprir meu dever, pelo menos não terei remorsos. Sim. Eu devia praticar segundo a senda apontada pela palavra de Deus, deixar de desejar bênção, mudar a opinião errada sobre a busca e cumprir o dever o melhor que puder. E se a saúde piorasse, não podia culpar a Deus. É a razão que um ser criado deve ter. Graças a Deus. Se eu não pudesse cumprir outros deveres, poderia escrever artigos em casa sobre meu conhecimento e experiências e compartilhar nas reuniões. Assim, testificaria de Deus e cumpriria meu dever. Sim. Praticando isso, fiquei aliviado e menos constrangido por meu destino e futuro. Graças a Deus. Um ano depois, o médico me disse: "Você está curado. Não precisa de remédios. Preste atenção em seu corpo e não se esgote." Fiquei muito animado e não parei de agradecer a Deus. Graças a Deus. O amor de Deus é tão prático. É sim. Em ambientes assim, não importa o sofrimento. Aprender lições e fazer mudanças é um benefício real e uma bênção de Deus. Sim. Esses ambientes podem não se conformar a nossas noções. Por fora, parecem ruins. Mas, ao experimentá-los, vemos que beneficiam nossa vida Sim. e servem para nos purificar e salvar. Exatamente. Mais tarde, li outra passagem das palavras de Deus. Decido o destino de cada um, não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos se causa compaixão, mas se possui ou não a verdade. Não há outra escolha além dessa. Deus determina nosso desfecho com base em se temos a verdade. Os que não têm não serão salvos. Se eu não buscar a verdade, nem mudança de caráter, por mais que me despenda ou contribua, se minha corrupção não for purificada, não posso ser salvo. Apesar disso, queria enganar a Deus para Ele me dar bênçãos. Não é um absurdo? Isso era sonhar acordado. Eu parecia ter perdido minha chance de cumprir meu dever devido à doença. Mas, por meio dela, minhas opiniões equivocadas e meu caráter corrupto foram revelados. Pude mudar as coisas a tempo e buscar a verdade. Deus estava me protegendo. Sim.
Senti muito remorso e uma grande dívida. Então me ajoelhei e orei a Deus. Deus, quero reverter minha busca falaciosa. Não quero mais buscar bênçãos. Não importa o dever que eu cumpra, desejo buscar a verdade, mudar e cumprir meu dever para te satisfazer. Amém. Depois li algumas das palavras de Deus e entendi melhor como lidar com meu dever. Ah, Vou lê-las. Ok. ótimo. Para cumprir seu dever adequadamente, não importam os seus anos de fé, o quanto fez, nem quanto contribuiu para a casa de Deus, nem quão experiente seja em seu dever. O que Deus olha é a sua senda. Ele olha a sua atitude em relação à verdade e os princípios, sua direção, origem e ímpeto em suas ações. Deus foca isso. É o que determina a senda que você trilha. Os homens pensam que todos os que contribuem para Deus devem ser recompensados e que quanto maior a contribuição, mais se supõe que devem receber o favor de Deus. A essência do ponto de vista do homem é transacional, e ele não procura ativamente cumprir o seu dever como criatura de Deus. Para Deus, quanto mais buscarmos amor verdadeiro e obediência plena a Deus, o que é buscar cumprir o dever como criaturas de Deus, mais poderemos ganhar sua aprovação. O ponto de vista de Deus é exigir que o homem recupere seu dever e status originais. O homem é uma criatura de Deus. Então, não deveria se exceder fazendo exigências a Deus, mas cumprir o dever como criatura. Os destinos de Paulo e Pedro foram mensurados com base em se cumpriram seu dever como criaturas de Deus, e não no tamanho de sua contribuição. Seus destinos foram determinados pelo que buscavam desde o início, não por quanto trabalharam, nem pelo apreço dos outros. Buscar cumprir o dever ativamente como criatura de Deus é a senda para o sucesso. A senda do verdadeiro amor a Deus é a mais correta. Buscar mudanças no caráter e amor puro a Deus é a senda para o sucesso. Tal senda para o sucesso é a de recuperar o dever original e a aparência de uma criatura de Deus. É a senda da recuperação e o objetivo de toda a obra de Deus do início ao fim. Amém. Amém. Após a leitura, entendi que não existem deveres maiores ou menores na igreja. A salvação das pessoas não depende do seu dever, da importância de seu trabalho, nem do que alcançam. Se buscar a verdade, cumprir o dever de um ser criado e mudar seu caráter, você pode ganhar a verdade e ser salvo. Ser eficiente em seu dever e contribuir para a igreja não é errado em si. Se sua intenção for testificar de Deus, buscar a verdade e agir pelos princípios, poderá ganhar a aprovação dele. Sim. Cumprir um dever não é moeda de troca para recompensas. É responsabilidade de um ser criado. Cumprirei meu dever, sendo abençoado ou não. Graças a Deus. Recebi um dever apropriado para minha condição física. Meu futuro e destino não me constrangem mais. E não importa meu dever, ganhar a verdade é o mais importante. Certo. Não importa se terei um bom final. Se puder cumprir meu dever, eu me sentirei em paz. Sim. Sim. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus.